É sempre uma alegria renovada, né, estar aqui à frente destes equipamentos e ao lado, para mim, especialmente ao lado da minha amada, para fazer a leitura da Escritura. A leitura da Escritura, eu creio que é um hábito de muitas pessoas. Nós temos esse costume de ler a Escritura, examinar a Escritura, né? E fazendo isso sozinho na sua casa ou com a sua família, é algo muito bom para o conhecimento, para o enlevo seu e da sua família. Quando você faz isso diante de câmeras e publica na internet, você compartilha esse conhecimento da Escritura com muitas pessoas que teriam dificuldade de ler a Bíblia por si sozinha ou por si própria. Assim, por isso nós temos essa iniciativa de ler, porque nós lemos normalmente, é um hábito da nossa família, mas também gravar, exibir pela internet, para que mais pessoas também participem dessa leitura. E é por isso que você está assistindo esse vídeo, e é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo para você assistir. Mais uma vez, a alegria, o prazer de ter no meu lado a minha companheira, a minha auxiliadora, a minha ajudadora, a minha amadíssima Elaine. É um prazer ter você aqui, minha amada. Obrigada, Rui. É um Linda. prazer também. Linda como sempre, né? E vamos ler hoje qual livro você separou aí? Malaquias. Malaquias. Pergunta, amada. Eu gosto de pegar minha amada sempre no contrapé. Por que você escolheu Malaquias? Porque diz muita coisa sobre os sacerdotes. Sobre os sacerdotes. É. E você gostaria, então, de expor para as pessoas essas coisas que Malaquias diz acerca dos sacerdotes. É. Entendi. Minha amada, deixa eu te falar alguma coisa importante, que eu julgo ser importante para esse início nosso de trabalhos aqui. O profeta Malaquias, esse nome Malaquias significa meu mensageiro. Mensageiro de quem? Meu Rubens, seu Elaine, da população ou mensageiro do Criador? Mensageiro do Criador. Meu mensageiro quer dizer mensageiro do Criador, aquele que criou o céu, Sim. que criou a terra, que nos criou, Exato. que criou tudo que existe, né? Ele é o Criador, que nós chamamos de Deus, É. porque nós nascemos num período pós-Grécia Sim. e pós-Roma. Verdade. Mas nós sabemos que antes do Império Romano, que antes do Império Grego, não o chamavam de Deus. Ou seja, ele se revelou ao povo hebreu. Exato. O povo hebreu ao qual ele se revelou, algum dia o chamou de Deus? Não, porque Deus não é nome também, né? Aham. É É um título. Seria isso. Uhum. Não, mas nunca chamou de Deus. Até porque não existia ainda a língua grega naquela época. Existia a hebraica. Sim, E nós acostumamos a chamar de Deus, é verdade. porque nascemos pós-período da invasão que foi feita a Jerusalém por parte de Alexandre o Grande, Certo. quando levou cativo o povo para a Grécia e levou também a Escritura e a transformou na Septuaginta, que hoje o sistema religioso chama de original grego. Não é verdade? Então, por vivermos numa época posterior a esse fato, Certo. e por vivermos também em uma época posterior à invasão de Pompeu, que invadiu Jerusalém após a Grécia ter invadido, Sim. e saqueou tudo que podia e transformou também Jerusalém em uma província romana. Certo. Nós vivemos hoje após esse período. Por isso a nossa visão é feita de acordo com o que já nos ensinaram os gregos e romanos, mas sabendo que o nosso Criador se revelou ao povo que ele escolheu, e o povo que ele escolheu não foi grego nem romano, aí eu pergunto à minha amada, é melhor nós buscarmos o caminho antigo ou continuarmos sempre satisfeitos, ou vamos dizer assim, acomodados com o que eles nos ensinaram através de Roma e Grécia? Claro, caminho antigo, né? O Criador, se quisesse, teria escolhido o povo grego, Exatamente. mas ele não escolheu. Exatamente. Se o Criador quisesse, ele poderia ter escolhido o povo romano, Sim, mas ele não escolheu. também. Por que nós vamos continuar com a escolha do povo romano e grego, se o Criador não escolheu esses povos para nos ensinar? E algo também muito importante que o Criador não leva em consideração o tempo da ignorância. A partir do momento que a gente sabe, seria blasfêmia ficar chamando ele de Deus, de Zeus e de qualquer outro nome pagão. É porque nós aprendemos, amada, com os cursos de teologia, estudo de teos, Sim. né, que é um aprendizado sobre Dei,
sobre El, sobre Teos, sobre Deus. Mas nem El, nem Teos, nem Dei e nem Deus é o Criador. Certo. Não é verdade, amada? Porque esses nomes todos vieram após Grécia e Roma. E o nosso Criador, ele é eterno. E se revelou aos homens muito antes. Sim. E não foi a grego, nem romano, nem brasileiro. Exatamente. Foi a hebreu. Exato. Né? Acho que é bom sempre no começo a gente dar uma explanação sobre esses assuntos, para que as pessoas se situem do que nós estamos falando, para não ficar perdido ao longo que vamos discorrer aqui sobre o livro. Não é verdade, amada? Sim. Isso posto, eu creio que, ou seja, depois disso dito, né, o falado, eu creio que nós já podemos falar sobre o livro de Malaquias, o meu mensageiro, o mensageiro do Criador. Do Criador. Não é o mensageiro de Roma. Não. Não é o mensageiro da Grécia. Também não. É o mensageiro nem de Deus. Nem de Deus. É o do Criador. Exato. Aquele que criou o céu, a terra e criou nossas mãos e tudo que há. Eu sempre falo nas nossas mãos, amadas, porque as mãos são símbolos do nosso trabalho. É. Nosso trabalho. É claro que tem exceções, tem pessoas até que têm problemas de deficiência e conseguem trabalhar sem utilização da mão. Mas o normal é usar as mãos para trabalhar. Sim. Então sempre eu falo, o Criador que criou o céu, criou a terra e criou nossas mãos. Para que as pessoas entendam que as nossas mãos foram Ele que fez. Exatamente. E essas mãos não podem fazer nada por ele. Diretamente. Fazemos diretamente por Ele quando fazemos a favor do próximo. Aí sim. E essas mãos podem. Exato. Agora, diretamente aquele que habita em luz inacessível. É impossível. Is impossible, né? Já dizíamos. Is impossible. Ask a baby, don't you cry. Is impossible. E vai embora. Amada, Malaquias. Algumas pessoas dizem que meu mensageiro, ou seja, o mensageiro de algo, do Criador, é o próprio Zacarias. Ah, é? É, muita gente fala que é o Zacarias. Não. Bom, eu, particularmente, eu não tenho certeza se é o Zacarias. Mas para mim também não faz diferença se for ou não. Que Zacarias também foi um grande homem, né? Um grande homem do Criador, um grande profeta. Verdade. Amada, antes de começar a ler Malaquias, eu gostaria de fazer mais algumas colocações, amadinha. Mesmo que vá tomando tempo aqui da Sem leitura. problema. Eu acho até bom para deixar bem explicadinho, né? É, para poder a gente nos situar, né, adequadamente. Certo. O tempo que Malaquias viveu, né? Qual o tempo de Malaquias? Malaquias foi um homem que falava as coisas do Criador, ele era um profeta. Certo. Vamos dizer assim, o Criador falava pela boca de Malaquias. Ok. Esse período foi após a volta da Babilônia. Imediatamente após a volta da Babilônia. Sim. Porque nós estamos lendo sempre na linha do tempo, no timeline, né? E nós vimos que, por exemplo, Samuel viveu antes da ida para a Babilônia, Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão, todos os Uãos que seguiram com o reino dividido. Depois houve a deportação para a Babilônia, nesse período de Isaías, de Jeremias, né? Na Babilônia teve o período de Esther, período de Esdras, Neemias, não é verdade? E depois tivemos o período pós-Babilônia. Então nós estamos neste momento. Período pós-Babilônia, período anterior à vinda do nosso Salvador. E o Malaquias, o mensageiro do Criador, ele não está ensinando. O que acontece, amada? Sim. Vamos lá, eu creio que isso é muito importante a gente falar nesse início. Importantíssimo. Malaquias é muito usado pelo sistema religioso. Muito. Todo o livro? Não. 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 Muito bem, minha amada. Eles usam apenas um pedacinho. Bem pequeno. E eles usam esse pedacinho como ensinamento. Como ensinamento contra nós. Contra o povo. Contra o É um ensinamento do Criador, dizendo assim, vamos lá, é um ensinamento que eles usam de Zeus, dizendo assim, olha, Deus ensinou, Zeus, né? Traga todo o dízimo à casa do Senhor. Isso é um ensinamento. Trazei todo o dízimo da casa do Senhor. Isso é uma ordenança, um mandamento, um ensinamento, assim que eles ensinaram. Sim. Esse é o trecho principal que eles usam de Malaquias, quando diz roubará o homem a Deus. É verdade. Nós vamos ler o livro todo, não se preocupe, nós vamos chegar nessa parte. E eu acho que a maioria das pessoas que estão nos templos só conhece essa parte mesmo. De só Malaquias esse trecho só. de Malaquias. Porque eu só conhecia esse trecho, né? Disse claro que eu bem. devia ter lido, né, tudo, mas eu nunca li. Não, as pessoas não se preocupam, porque as pessoas confiam no pastor, confiam no seu líder religioso. Então as pessoas não se preocupam em ler, além do que eles mandaram. É verdade. Porque crê assim, olha, eu estou na mão de homens de Deus, homens ungidos. Esses homens sabem o que é melhor para mim, eles cuidam de mim, vão dar conta de mim, então o que eles mandarem eu faço. É assim que o povo religioso
enxerga. Uma visão completamente errada, né? Caótica, Porque- terrivelmente caótica. Porque cada um dará conta de si, né? Cada um vai dar conta disso. Naquele É. grande dia, não vai adiantar ninguém dizer assim, olha, meu pai, aquele pastor que o senhor me deu pro pastor me enganou e me ensinou errado. A culpa é dele. Não vai ter isso. É. Isso está escrito aqui, meu amado. Então, como está escrito aqui na escritura, não adianta fugir. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos darão conta de si próprio. O pai não dará conta do filho, o filho não dará conta do pai, o marido não dará da esposa, a esposa não dará do marido. Não vai haver meios para um advogar pelo outro. Nós só vamos ter um advogado. E O é nosso nele Salvador. que devemos acreditar e seguir, né? Exatamente. Então, nós não temos depois, mais tarde, dizer que a culpa é do nosso advogado. Verdade. Porque ele não tem culpa. Uhum. Ele em tudo foi tentado sem pecado. Certo. Agora, o homem que essas pessoas servem, o pastor, o líder religioso, esse é um pobre nu, coitado, né? Uma pessoa que está enganando os outros, está sendo enganada também por Satanás. E está levando as pessoas pelo buraco, e naquele grande dia ele não vai poder salvar nem a ele próprio. É. Quanto mais a quem ele ensinou errado. Assim, o que nós dizemos é, a minha amadinha abriu aqui o assunto e nós entramos por ele, mas eu vou retomar. Não adianta você ler só um pedacinho de Malaquias que o seu pastor indica, confiando no que ele diz. Não adianta, bom é ler tudo, e é o que nós vamos fazer a partir desse vídeo. Nós vamos ler Malaquias do seu lado. Cada vez, amada, fica mais complicado, porque tem menos desculpas. Tem. Ah, eu não conhecia, eu não sabia. Você vai conhecer e vai saber. Vai ler junto comigo o livro todo. Agora, não vai ver do jeito que está escrito aqui e vai continuar cego se quiser. É verdade. Cada um tem sua opção. O livre-arbítrio É. que o Criador deu. E a questão que a Cris fala muito, que é a questão de decisão. Decisão, exatamente. Né, amada? É. Eu gosto de ver a Cris falar sobre decisão. É. É uma coisa que você sabe que é aquilo, agora você decide. É assim que eu quero, é assim que eu vou continuar. Isso o Criador não vai interferir. Nada. Isso é livre-arbítrio. Agora, mais tarde, na hora do julgamento, não adianta falar que aprendeu errado e a culpa é de quem ensinou É errado. verdade. A Escritura é muito clara quanto a esses assuntos. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, vou retomar agora. O sistema religioso demonstra, através das suas falácias, que Malaquias está ensinando. Aham. Tanto que usam um pedacinho muito importante para eles, o trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É. Isso é um ensinamento, é uma ordem, é um mandamento. Mas Malaquias, presta atenção aqui, meu amado, olha, definitivamente entenda. Você vai ler e vai ver isso. Malaquias não está ensinando, está corrigindo. Há uma diferença muito grande entre ensinar e corrigir. Amada, acaso você viu algum profeta ensinando ou apenas praticamente todos corrigindo? Todos corrigindo. Como é que pode, né, amada? É verdade. É verdade. Eu vi Paulo ensinando, eu vi Pedro ensinando, sim. eu vi o Salvador, o que mais ensinou, Foi. mas os profetas antigos eu via corrigindo. É. Tipo assim, tá fazendo errado, não é para fazer errado, não faz errado, não faz errado. O Salvador também corrigiu. É verdade. Corrigiu muito, Também. mas também ensinou. Fez as duas coisas. As duas coisas. Os profetas também ensinaram, mas mais corrigiram do que ensinaram. Ah, sim. Malaquias mesmo é correção. Amada, o sacerdote sempre tinha um cajado na mão. O cajado é para correção. A função perdão, se eu falei sacerdote, falei errado. Não, dos Profeta. profetas. Profeta. Eu falei sacerdote. Falou sacerdote. Profeta, esqueça. Sacerdote, esqueça, meu amado. Sacerdote foi o que sempre pior de aconteceu na vida do Criador. Só atrapalhou. Está tudo na Escritura, não adianta negar. Verdade. Os profetas foram homens que a boca do Criador usava a boca desses homens para falar. É outra história. Verdade. Eu vou marcar de 15 em 15 para poder a gente fazer com passadinho pro Ah, YouTube. sim. Porque o outro que nós fizemos ficou fora do padrão por causa disso, né? Tá. Vamos fazer 15 em 15 nesse. Então, minha amada, nós vamos continuar na abertura ainda, antes de ler, no próximo vídeo. Porque tem muita coisa para falar, eu não posso deixar de falar e começar a ler Sim, assim. é Malaquias, importante. amada. Afinal de contas, é Malaquias É que nós vamos Malaquias. ler. Não é um livro qualquer. Onde manda trazer Malaquias. todos os dízimos. É esse que manda através Né? todos os dízimos, é esse que fala que o devorador vai roubar tudo. Ah, sim. É esse que eles mais usam para pôr medo. Então é o que a gente tem que trazer mais detalhes. Por isso nós não vamos correr tanto. Certo. O O livro de Malaquias é o último da Bíblia,
no Antigo Testamento. A Bíblia, você sabe, meu amado, e se não sabe disso, assista os DVDs A Bíblia é Bíblica, Templo é Dinheiro e demais DVDs que a gente tem produzido para que você entenda mais sobre isso. Mas foi um livro, ou uma coleção de livros juntos em uma só montagem, né, que é essa aqui, feito pelos católicos. Então Malaquias ficou sendo o último livro do Velho Testamento. Tudo isso, uma nomenclatura, um tipo de conceito de conhecimento, vamos dizer assim, de acordo com a visão do cristianismo, tá certo? Que é a visão que nos deram o sistema religioso. Assim, nós falamos que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, mas sabendo que essa é uma visão puramente religiosa do sistema religioso cristão, católico protestante. Malaquias, o mensageiro do Criador, falando para o povo de Israel, para todo o povo de Israel. Mas você vai ver, durante a narrativa deste livro, que o alvo principal dentre o povo de Israel são os sacerdotes. Eu dei uma lida parcial com a minha amada neste livro, alguns dias atrás. Não lemos ele inteiro e nem dissecamos ele ainda, vamos fazê-lo agora. Mas eu imagino, e eu vou arriscar, que Malaquias trate do assunto sobre Judá ter dominado Israel e jogado para o lado os levitas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós também vamos prestar atenção para ver se há isso aqui em Malaquias ou não. Eu imagino que haja, mas não tenho certeza ainda. Tá, amada? Então vamos agora ler, tá certo? Como já vem sendo de costume ultimamente, você sabe que no começo eu lia sozinho, que eu não tinha a minha auxiliadora, né? Mas hoje eu tenho a minha auxiliadora, que eu nunca tive, essa é a verdade, né? E hoje eu tenho minha auxiliadora que lê comigo, que é a minha amada. Não deixarei o homem só. Fala-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. Então a minha auxiliadora, a minha amada, a Elaine, ela vai ler na Bíblia tradicional, que o protestantismo usa, que é a Bíblia Ferreira de Almeida, essa é a corrigida. Isso. Na grafia simplificada. Olhei para mim, amada, como é que tá aí? Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada. Legal. Enquanto isso, eu vou acompanhar aqui pela NTLH. É a nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. Certo. Tá? Então vamos lá. E você vai assistir também, porque eu vou colocar também aqui olha aí, né? Certo. Também aqui a própria tradução do Ferreira de Almeida, para que a gente possa acompanhar, né? Certo. Tá certo, amada? Isso. Primeiro Malaquias. Primeiro Malaquias. Aí. Peso da palavra do Criador contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Criador, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Criador, todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Criador dos exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Criador está irado para sempre. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, amado. O livro de Malaquias começa com o nosso Criador falando, e aqui na tradução de hoje, ela traz vamos dizer assim, uma versão, né? Mais assim, explicativa. Ó. O Senhor diz ao seu povo. Qual é o povo? Aqui está Senhor, mas sabemos que é o Criador. Sim. O Criador diz ao seu povo. Qual é o povo do Criador? Israel. Israel, que veio de qual dos dois irmãos? De Esaú ou de Jacó? De Jacó. De Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. Na verdade, estamos falando nomes blasfemados para que não fuja o entendimento, né? Mas sabemos que os nomes não são esses. Exato. Eu sempre amei vocês. Mas o povo pergunta, como podemos saber que tu nos amas? O Criador fala para Yalchoru, Israel. Certo. Eu sempre amei os descendentes de Jacó. Mas vocês, descendentes de Jacó, me perguntam, como é que você prova que nos amou? Como é que nós podemos ter certeza que você nos amou? E aí ele fala, ó, Esaú e Jacó eram irmãos. Certo. Nós, no entanto,
Eu tenho amado Jacó e a seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Aí falou dragão, É verdade. né? Morar nela. Agora uma pergunta, o Criador odiou Esaú? Ele faz acepção de pessoas? Não. Não. Quando você vê palavras, olha aqui, presta atenção, meu amado. Quando você vê palavras da Escritura que são contrárias à essência do Criador, saiba que o entendimento não é esse mesmo de hoje. Por exemplo, quando ele diz o Criador se arrependeu, não é o sentido de arrependimento de hoje. Quando fala que ele odiou, não é esse sentimento de hoje de ódio. É que aqueles povos eram ímpios. Aqueles povos não tinham amor ao próximo. Sim. Não tinha piedade de ninguém. E assim o Criador os entregou a Satanás. Entregou as suas próprias desgraças. Entendi. Porque eles plantaram o mal e colheram o mal que plantou. Entendi. Mas não é porque o Criador tem prazer em ser ruim com alguém e fez o mal para alguém. Verdade. Entende, amada? Entendo. Não é essa a situação. Por isso é que ele fala aqui mais à frente. Ele sempre explica, ele nunca deixa mesmo que você conheça a essência do Criador, mesmo, essência que eu digo através da Escritura, né? Claro. O jeito dele, né? É. Mesmo que você conheça, você vai ver o seguinte, sempre que tem uma dessas questões assim, que coloca um pouquinho assim, talvez em dúvida, ele explica. Sempre é assim, incrível. Vamos continuar lendo. É o que você leu aí mesmo. Tá. Mas tenho odiado Esaú, já expliquei como é isso, né? E seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nela. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, né, Edom, disserem, as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Criador, o Todo-Poderoso, responderá, se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade, ou terra da impiedade. Entende? Olha o motivo aí. O que aconteceu com Edom, o que aconteceu com os descendentes de Esaú, filhos de Isaac, Sim. tá certo? O que aconteceu com a descendência de Esaú foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foram destruídos pelo Criador, pelos mesmos motivos. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão, o Criador é grande, e seu poder vai além das fronteiras de Israel. Aí eu acho que parei aí. Vai agora, amada. Vê se tem epígrafe aí também, vamos botar a epígrafe da Bíblia, só para ver o que dá. E os vossos olhos o verão e direis, o Criador será engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Honrará ou honra? O filho honrará o pai. Honrará? Honrará. Tá honrará aqui. Tá tudo errado essa Bíblia aí. Mas vai assim mesmo, vai assim mesmo. Vai. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, onde está a minha honra? Tá fora de... Verdade. Tá fora de loja. Mas vai, vamos pra valer, agora vai pra valer, vai. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o Criador, onde está o meu temor? Diz o Criador dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Só um minuto, amada. Na versão que você está lendo, Certo. nesta Bíblia, levanta pra gente ver a Bíblia aqui. Nesta Bíblia aqui, ela tem alguns pontos de interrogação, exclamação, tudo fora da ordem. Sim. E a palavra que está aí não está diferente das outras versões, e o entendimento que está aí não dá o entendimento no sentido correto. Não é verdade? Porque está assim, o filho honrará o pai. Né? Tá aqui, ó, o filho honrará o pai. Sim. Não é honrará. Essa Bíblia está escrita errada. É mais uma prova que a Bíblia não é a palavra de Deus, que na palavra de Deus não tem erro. Exatamente. Essa aí está errada e é corrigida, imagine. O certo é, o Criador está dizendo assim, o filho honra o pai. É verdade. O servo honra o seu senhor. É verdade. Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? É isso que ele está falando, mesmo. Não é verdade? É. Se eu sou o Senhor, onde é que está o meu temor? Se eu sou o seu Deus, na linguagem popular de hoje, né? Se eu sou o divino que comanda tudo, que criou tudo,
Onde é que está o meu temor, que vocês não temem a mim? Exatamente. As pessoas temem o diabo, mas não temem o Criador. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso ocorre até hoje. Tem famílias que você não pode falar diabo, satanás, capeta, Nossa, demônio, nome nenhum. É verdade. Não fale esses nomes ruins aqui não, não fale esses nomes ruins não. Fulano fica xingando, chamando nome ruim. É verdade. Nome ruim? Não é bom não, eu não estou falando que é bom. Mas tem que temer, não é o diabo, É é o verdade. Criador. É impressionante. A ele devemos temor. É verdade. Não o diabo está debaixo da ordem dele, né, amado? É. Então vamos lá. Onde está o seu temor? Diz o Criador dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu Mandamento. nome. Ah, Que desprezais o meu nome. E a vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Amado, o nome do Criador nunca se fala. Você vai num templo religioso ver um culto, você fala, porque em seu nome, Pai, fazemos esse culto. Em seu nome. Mas qual o nome? Nunca eles falam o nome, é um mistério eterno. eles têm medo do diabo, né? Assim, qualquer coisa eles morrem de medo do diabo, mas chamam o Criador de diabo o tempo todo. De diabo, marido Não é? do Senhor. Marido, Senhor, Baal, Deus, Baal, né? Deus. É incrível, né? É estranho. Vamos continuar. Continuamos com a leitura do livro de Malaquias. Estamos ainda no capítulo 1 da Bíblia. E a minha amada vai repetir o finalzinho que nós usamos no vídeo Sim. passado para dar sequência aqui, né, minha amada? Certo. O filho honrará o pai. Que aí é aquela parte, o filho honra, né? Que tá honrará. É. E o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Criador, onde está o meu temor? Diz o Criador dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Criador é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para os sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Criador dos exércitos. Amadinha, aí mais uma vez na Bíblia. Qual é essa Bíblia aí, amado? Feira de Almeida o quê? Ferreira de Almeida. Qual na a versão grafia dela? simplificada. Lê aí, direito. Versão revista e corrigida, na grafia simplificada. Mais uma vez aí, mais um erro grotesco aí, onde tem uma interrogação, aí está a exclamação. E isso Aqui tá muda exclamação, tudo no entendimento. Muda o sentido. Entendeu? Muda. Quando ele falou, ele não falou... Honrará. Honra, né? O filho honra o pai. Já falamos sobre isso. Agora, por que quando ofereceis animal cego para sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? É verdade. Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Criador dos exércitos. Essas interrogações na Bíblia que você está lendo, está como exclamações. Está como exclamação. Eu creio que não há condição de continuar lendo nessa Bíblia. Então eu vou ler a de Jerusalém, Sim. né? Que ela tá uma versão bem melhor. Essa versão de Jerusalém, né? Muito boa. Então vamos mudar, minha amadinha. No início Certo. do vídeo eu disse aqui que a minha amadinha iria ler naquela versão do Feira de Almeida e que eu ia ler nessa aqui, a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou continuar nessa. Certo. Mas já que você decidiu mudar, Certo. eu creio que fez uma boa escolha. Fiz. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma linguagem mais próxima da Vulgata Sim. do que a Ferreira de Almeida. Eu tenho lido e tem umas coisas aqui muito O povo evangélico, lá no princípio, escolheu a Ferreira de Almeida porque ela tem alguns elementos ali que contempla a mentira que eles falam, como, por exemplo, comer em memória de mim e tantas outras. Né? E essa aqui eu creio que tenha mais, pelo menos a gente tem lido essa aí também, Sim. tem sido mais coerente, né, amada? Tem mais coerência nessa. A pessoa fala, como é que eu vou saber se a Bíblia está certa ou errada se eu não tenho mais escritura para me comparar? Amado, é só você não ser burro. Se você não for burro, você vai ver que tem erro. Porque honrará o pai e o filho. Não cabe, não tem como ser isso. Não tem. O filho honra o pai, o servo honra o seu dono. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Essa interrogação não existe na Feira de Almeida. Não. E ali não está o filho honra o pai. Ele não está dando um exemplo, ele está fazendo uma profecia. Dizendo que o filho honrará o pai. Não é profecia esse caso aqui. Então não precisa ter a escritura original, que foi queimada, para ver que essa Ferreira de Almeida, linguagem traduzida, não sei das quantas, está tudo um lixo. Não é, amada?
Sim. Então vamos ler agora na Bíblia de Jerusalém. Começa, por favor, ali. Nós não vamos ter pressa não, meu amado. Olha aqui, nós já perdemos muito tempo aprendendo errado com o sistema religioso. Nós vamos com calma. Nós vamos fazendo aqui a leitura. Você vai assistindo o vídeo. Se não terminar o entendimento de pelo menos um capítulo neste vídeo, não se perturbe, porque no próximo vídeo termina. Mas vamos com calma, vamos limpar a sujeira que está aí, porque assim a gente pode seguir num caminho limpo, né, minha amada? Certo. Por favor, minha rica. Enquanto isso, nós vamos vir aqui, essa aqui que está aqui é com a Ferreira de Almeida, mas é outra, nessa versão sua aí não. Então vou continuar com essa aqui por enquanto. É bom para ir comparando. É. Um filho honra seu pai, um servo teme o seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Criador, onde está o meu temor? Disse o Criador dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome. Mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, mas dizeis, em que te profanamos? Quando dizeis, a mesa do Criador é desprezível, quando trazeis um animal coxo para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente para sacrificar, isto não é mal? Oferece-o ao teu governador, acaso ficará contente contigo, ou receber-te-á amigavelmente? Disse o Criador dos exércitos. Amada, só uma paradinha aí por enquanto. Primeiro, o Criador fala para que os sacerdotes ofereçam animais puros no altar dele. Certo. Quando ele fala altar, claro, é a mesma coisa que templo, porque o templo é apenas a cobertura do altar. Esse altar do Criador que ele está falando está na velha aliança. Isso é apenas uma sombra das coisas futuras. A sombra do próprio filho dele, Yahushua. Tá certo? E isso que os sacerdotes faziam de oferecer a ele animais era uma prática religiosa daquela época que os sacerdotes faziam e tinham direito pela lei de Moisés de exercer essa função, os sacerdotes levitas. Então, o que o Criador está falando é o seguinte, isso tudo é sombra do futuro. Eles levavam animais cegos, animais coxos, animais que não prestavam para eles. O que não prestava para eles, eles entregavam em sacrifício para o Criador. Certo. O Criador falou assim, por acaso esse animal aí você daria para o governador da sua cidade? Você teria coragem de dar esse animal para o governador da sua cidade? Por que vem dar para mim? Tá certo? Certo. Então ele está corrigindo aqueles sacerdotes daquela época, que estavam levando animais de qualquer jeito para sacrificar. Porque na verdade o esquema era grana, não era fazer algo que fosse e demonstrasse amor, nem carinho, nem gratidão, ou qualquer outro tipo de demonstração para o Criador. Embora isso não precise, porque ele conhece nossos corações, ele sabe. Né? Mas ali era uma sombra das coisas futuras. Por isso é que existia. Agora, disse o Criador dos exércitos, e agora quereis aplacar ao Altíssimo, para que tenha piedade de nós. E contudo, de vossas mãos vêm estas coisas. Acaso vos receberá amigavelmente? Disse o Criador dos exércitos. Quem entre vós, pois, fechará as portas para que não acendam o meu altar em vão? Não tenho prazer algum em vós, disse o Criador dos exércitos, e não me agrada a oferenda de vossas mãos. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome é grande entre os povos, disse o Criador dos exércitos. Vós, contudo, profanais, dizendo, a mesa do Criador está suja, e desprezíveis seus alimentos. Vós dizeis, eis que canseira, e me desprezais, diz o Criador. Trazei o animal roubado, o coxo ou o doente, e o trazeis como oferenda. Posso eu recebê-lo com agrado de vossas mãos? Diz o Criador dos exércitos, maldito o embusteiro, que tem em seu rebanho um animal macho, mas consagra e santifica ao Altíssimo um animal defeituoso. Pois eu sou um grande rei, diz o Criador dos exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Agora você vê a importância do nome do Criador, né? Ele fala o tempo todo, vós tem blasfemados o meu nome, né? E
vai e segue, sempre falando do Sim. nome, né? E corrigindo os Que o sacerdotes. nome dele será conhecido entre todas as nações. Exatamente. Essa hora está chegando, amada. É verdade. O nome do Criador, nessa profecia que Malaquias fala, né, de que o nome dele será conhecido, essa profecia está se cumprindo. Nós sabemos que Deus não é nome dele. É verdade. Jeová, J nem existe. Uhum. J é uma palavra nova, né? Yahvé, Jeová ou qualquer outra desse tipo. Então nós estamos presenciando, a nossa geração está presenciando essa profecia de Malaquias se cumprindo. O nome dele sendo conhecido entre os gentios. É verdade. Você vê que, né, os gentios são os que mais têm falado em Ialro. Verdade. Não é verdade? É. O nome verdadeiro do nosso Criador. E é uma profecia se cumprindo, é uma coisa linda e maravilhosa. Vamos continuar lendo, amada? Vamos. Por favor? Agora o capítulo 2. Tá. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Sim, amada. Deixa eu ler aqui no 2, no meu aqui. Sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vós uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Lê como está aí agora, amado. Eu li na versão que é a versão da linguagem de hoje. Tá. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Se não escutardes, se não levardes a sério, dar glória ao meu nome, disse o Criador dos exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundície em vossos rostos, a imundície de vossas festas. Vos afastareis com elas, reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse o Criador dos exércitos. Sim, amada. Presta muita atenção, amada. Capítulo 2 de Malaquias. Certo. O canhão, vamos dizer assim, do nosso Criador, o cajado na mão do profeta está virado não para o lado dos gentios. Não para o lado da sociedade em geral de que compunha Israel. Verdade. Mas está virado tão somente na cabeça dos sacerdotes. Isso é claro. É porque está escrito aqui. Isso é explícito. Na versão que está aqui na tela, está escrito assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Tá certo? Como é que está aí? Esta ordem. Esta ordem é para vós. Aqui na versão da linguagem de hoje está: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Tá bem explícito, né? Eu estou falando com vocês, sacerdotes. Então, amada, presta muita atenção aqui, meu amado. Aquele trecho que é clássico, que o sistema religioso usa contra você, que usa contra os incautos, aquele roubará o homem a Deus, ainda está nesta sequência. Tá certo? O Criador virou o feixe da lanterna para o lado dos sacerdotes e ele não vai retirar. Aqui em Malaquias, a partir de agora, Malaquias não está falando para brasileiro. Malaquias não está falando para ninguém fora de Israel. Malaquias está falando para a nação de Israel e especialmente para quem, amada? Para os sacerdotes. Para os sacerdotes. Então, a partir de agora, tudo o que você vai ler está falando para os sacerdotes. Quando chegar naquele momento chave em que disser roubará o homem a Deus, ele continua falando para quem? Para os sacerdotes. Será que ele mudou e agora vai falar para brasileiro? Não. Se você é brasileiro, amado, então não se enquadre nisso, não é para você. Se ele vai falar para sacerdote, era para os sacerdotes da velha aliança. E mesmo que tivéssemos alguma descendência com Israel, com aquele povo, mesmo assim não era para o povo que o Criador estava falando. Era para os sacerdotes. Era para os sacerdotes. Agora é importante, amada, hoje
os pastores se colocam em determinados momentos na posição de sacerdotes. É, Nós fomos num templo há poucos dias. lembro. E o pastor falou assim, olha, porque as primícias eram dadas para o sacerdote. Então você, no primeiro dia de janeiro de 2012, você vai me dar suas primícias para mim. É verdade. Ele se colocou na posição de sacerdote. Colocou. Então, volto a dizer, amado, se o seu pastor mesmo se coloca na posição de sacerdote, então saiba que ele se coloca debaixo do cajado do Malaquias. Exatamente. Que está levantado aqui, ó. O cajado do Malaquias é isso aqui, ó. Está levantado para dar na cabeça de quem? Do sacerdote. Do sacerdote. Se o seu pastor se coloca na posição de sacerdote, pode estar certo, amado. O cajado do Malaquias é para cair na cabeça dele. Mas ele jamais vai dizer isso. Amada, nós vamos continuar lendo. Saiba de uma coisa, meu amado, isso é importante. Presta muita atenção. O seu pastor que te guia, ele não é sincero perante você. Ele não é sincero perante o Criador. Ele não é sincero, hora nenhuma, perante ninguém. Ele sabe do que está aqui. Mas ele te ensina diferente, porque ele quer só a tua lã e tua gordura. Ele não quer a sua salvação. Assim, ele não deixa você ler todo o livro e nem te incentiva a isso. Mas apenas aquele trechozinho que eles usam. Eu volto. Na leitura do livro de Malaquias, agora o capítulo 2, a minha amada vai retomar no início para pegar o fio da meada e seguir em frente, né, minha amada? Certo. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Se não escutardes, se não levardes a sério, dar glória ao meu nome, disse o Criador dos exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundície em vossos rostos, a imundície de vossas festas, vos afastareis com ela. Reconhecereis, então, que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse o Criador dos exércitos. Minha aliança estava com ele, era isso vida e paz, e eu lhes concedia temor. Ele me temia, e diante do meu nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo, e fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e de sua boca procura-se ensinamento, pois ele é o mensageiro do Criador. Mas vós vos afastastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pelos ensinamentos, destruístes a aliança com Levi, Epa. disse o Criador, e algo. Eu também vos tornei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo como vós não guardastes o meu caminho e fizestes acepção de pessoas no ensinamento. Aqui está assim, pois vocês não me obedecem, e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, Criador Todo-Poderoso, estou falando. Para não restar dúvida, ele fala que é ele que está falando. Ele que está né? falando. Né? Isso é para não restar dúvida. Se os pastores de hoje se colocam na posição de sacerdote, a situação deles aqui fica triste. Uhum. Porque Malaquias está dizendo para os sacerdotes. Sim. Eu vos amaldiçoarei e já tenho amaldiçoado. Uhum. As bênçãos que você profere, eu as transformo em maldição. Verdade. Não é verdade? É. A pessoa na hora do culto fica com a mão assim, ó, para receber a bênção de quem? Do Criador? Ou do pastor? Do pastor. Do pastor. As bênçãos que o pastor dá, se ele, olha bem, amado, se ele se coloca na posição de sacerdote, as bênçãos que eles fazem estão sendo transformadas em maldição. Em maldição. É. Mas a pergunta é, por que o irmão Rubens está falando isso dos pastores de hoje, mesmo se eles sejam sacerdotes, se Malaquias está falando dos sacerdotes daquela época? Porque as práticas são as mesmas. As práticas é a mesma e é sombra, né? É. Então não tem como você fugir. Se os caras praticam a mesma coisa que aqueles estavam praticando, o Criador não muda. Verdade. Nele não há sombra de variação. Então, é o que ocorre. As bênçãos que essas pessoas dão se tornam em maldição. E aí, os filhos deles na fé, né, recebem essa maldição. Certo. Você vê aqui que o Criador disse que vai pegar essas festas solenes deles, tá certo? E
o cocô dessas festas, que isso é um cocô para ele, vai esfregar na cara dos sacerdotes. Em Jeremias, o Criador chega a dizer, porque a gente pensa que é Jeremias que está falando, amada. Não, é o Criador. Exato. Quando está escrito em Jeremias, a boca de Jeremias falando, na boca dele, o Criador falando, diz que vai dar losna de comer e vai dar fel de beber a esses sacerdotes. Porque de Jerusalém saiu a contaminação para todo o planeta. Se isso chegou aos nossos dias, se esses homens que estão aí dando uma de sacerdote, se colocando em posição de sacerdote, que não existe. O Criador falou que um só é sobre nós, que é sobre todos, que é o próprio Pai, não é verdade? Naquele texto que eles dizem que ele mesmo deu um para apóstolos, que Paulo instituiu o ministério, não, Paulo estava corrigindo. Paulo estava falando, olha, irmãos, rogo-vos para que cada um fique na vocação que foi chamado. Então, aí neste momento Paulo diz, porque só um é o batismo, só um é o Pai que é sobre todos, não há um homem sobre vocês, só o Pai. Mas se esses camaradas se colocam na posição de um homem entre o Criador e o homem, ou seja, assumem o status de sacerdotes, então eles vão ter que levar o que os sacerdotes levavam, cajadada. É verdade. Assim Jeremias, escrito em Jeremias, a boca do Criador falando, porque de Jerusalém saiu a contaminação para todo o planeta. E ele vai dar losna de comer e fel de beber a esses sacerdotes, os quais terão merda esfregadas na cara. Não sou eu que estou falando. É uma palavra chula falar merda? Tá bom, meu amado. Eu vou, então, abrandar a coisa, dizer esterco. Mas a palavra pode ser outra, só que a merda é a mesma fedentina. É o mesmo excremento humano que... amada. É um troço horrível. Não serve para mais nada. Só para esfregar na cara de sacerdote. Não é eu que estou falando. É o que está aqui. É só ler. Vamos em frente, minha amadinha. Não temos todos um único Pai? Não foi um único Criador que nos criou? Porque agimos perfidamente uns com os outros. Amada, peraí, eu falei isso. Eu falei isso relacionado a Paulo. Lá na frente. Mas isso está escrito também aqui? Não é verdade? É verdade. Incrível. Né? Deixa eu ver como é que está aqui nessa traduzida aqui, porque eu gostei dessa passagem aí. Eu estou falando disso que Paulo falou isso lá na frente. Foi. Mas aqui atrás também tem isso aqui em Malaquias. Vê aí, amada. O 2. O 2. É o 2, é o capítulo 2, 1. Sacerdotes, eu estou falando com vocês. Não, esse aqui já foi. Se não obedecerem ao meu mandamento, e se não... Não, eu quero saber do que ele falou aí agora. Não é só um Criador que existe? Ah, sim. Não temos todos um único Pai? Certo, é qual a passagem? Ah, sim. Aqui ainda é o 2, versículo 10. Verso 10. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Criador? Por que então enganamos uns aos outros, desrespeitando a aliança que o Criador fez com nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel ao Criador, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Criador ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Criador Todo-Poderoso. O templo que ele ama é o templo de pedra, amada? Não. Claro que não. Não. São as pessoas, a tenda, o oleal. Lê na tua versão então e pode seguir em frente, minha amada, por favor. Não temos todos um único Pai? Não foi um único Criador que nos criou? Porque agimos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais. Judá agiu perfidamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário que o Criador ama, desposando a filha de um Deus estrangeiro. Como é que ele profanou o santuário ou o templo? Foi como? Profanou o templo que o Criador ama. Seguindo outros deuses. Casando com uma mulher. Vamos lá de novo, ó. Casou com filha de Deus estranho. Profanar o templo não é profanar aquele local de pedra. Não.
Não é profanar aquilo, não é daquilo que o Criador está falando. Mas as pessoas que leem essa passagem vão entender que o Criador está falando que ele ama o templo de pedra. Exatamente. O templo de Salomão, que nem é dele. É verdade. E que nessa época já não existia. Verdade. Então tem 1000 motivos para não ser o templo. Tá certo? Certo. Até porque aquele templo não existia. Verdade. Já tinha sido destruído por Nabucodonosor, o templo de Salomão. Se você quer saber mais sobre o templo de Salomão, assista o DVD Salomão, né? E o Semeando no Templo, que nós ainda faremos. É verdade. Sim, amada. Pois Judá profanou o santuário que o Criador ama, desposando a filha de um Deus estrangeiro. Que o Criador suprima para um homem que assim age, o protetor e o defensor das tendas de Jacó e do grupo daqueles que apresentam uma oferenda ao Criador dos exércitos. Vós fazeis também outra coisa, cobris de lágrimas o altar do Criador com choros e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda, a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. E perguntais, por quê? Porque o Criador é testemunha entre ti e a mulher de tua juventude, que traíste, embora ela seja a tua companheira e a mulher de tua aliança. Ele não faz o único ser que tenha carne e sopro vital? O que procura esse único ser? Uma descendência do Criador. Guardai vós, pois, no que diz respeito às vossas vidas. Não traias a mulher de tua juventude, porque repudiar por ódio, diz o Criador de Israel, é estender a violência sobre sua veste, diz o Criador dos exércitos. Respeitai, portanto, vossa vida, e não cometais essa traição. Vós cansais ao Criador com vossas palavras, mas vós dizeis, em que o cansamos? Quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos do Criador, neste ele se compraz. Ou então, onde está o Criador da justiça? Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Criador que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse o Criador dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata, e eles se tornarão para o Criador. Aqueles que apresentam a oferenda conforme a justiça, a oferenda de Judá e de Jerusalém. Será então agradável ao Criador, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse o Criador dos exércitos. Amada, um detalhe interessante. Você vê que o nosso Criador, ele está corrigindo os sacerdotes. E aí ele coloca uma série de motivos pelos quais os sacerdotes não têm agradado a ele. Essa última parte que você leu fala muito bem disso. Diz para mim o capítulo, o versículo, lê aí que eu vou dar uma olhada também aqui, por favor, nesta outra Bíblia. A linguagem moderna. Versículo 5 do capítulo 3. Tá, pode ver aí, por favor. Eu me aproximarei de vós para o julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse o Criador dos exércitos. Aqui está assim: eu virei julgá-los, e darei, sem demora, o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isso é, quem não respeita ele? Os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsos, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel. Agora o capítulo 3, vamos para o verso número 6, minha amada, por favor. Sim, eu, o Criador, não mudei, e vós não deixais descer os filhos de Jacó.
Desde os dias de vossos pais, vós afastaste de meus decretos e não os guardastes. Voltai a mim, e eu voltarei a vós, disse o Criador dos exércitos. Mas vós dizeis: como voltaremos? Pode um homem enganar ao Criador? Pois vós me enganais e dizeis: em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sobre a maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me como isto, disse o Criador dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto. Pode um homem enganar ao Criador? Pois vós me enganais, e dizeis: em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sobre a maldição, e continuais a me enganar, vós todo o povo. Amada, vamos devagarzinho, vamos ponto por ponto. Olha só, essa parte aí nós já falamos muito sobre ela. Né? Roubará o homem a Deus, na Bíblia tradicional protestante. Todavia vós me roubais e ainda dizeis: em que te roubamos? É hipócrita. Isso se chama hipocrisia. Você chega para esses caras e diz: você está errado. Não deve construir templo. O Salvador nunca nos ensinou a construir templo. Você não deve reunir no templo. O Salvador nunca mandou ninguém se reunir em templo. Mas eles dizem assim: por que estamos fazendo errado? Como é que eu vou reunir numa casa? Como é que eu vou reunir na rua? Como é que eu vou reunir o povo? Eu tenho que ter um lugar. Então isso é hipocrisia. Eles sabem que não tem que reunir nada em lugar nenhum. Tem que fazer o bem. Ensinar todo mundo a fazer o bem. Até nisso eles estão fazendo igual os sacerdotes, né? Hipocrisia pura. É verdade. Eles são hipócritas até hoje, amada. A hipocrisia não saiu do meio deles. É verdade. Então, roubará o homem ao Criador? Eles roubam. Ainda perguntam: em que roubamos? Nós não estamos fazendo certo? Amada, eu queria estar na hora do julgamento final do Criador. Eu vou estar, claro, mas vou responder por mim nessa hora. Mas eu queria estar vendo, amada, para ver como é que esses caras vão se arrumar nessa hora. O que eles vão dizer para o Criador? Se eles sabem que é de um jeito e fazem de outro, amada. O que esses caras vão arrumar na hora do julgamento? Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, todo o povo, na Bíblia sua, né? Isso. Aqui está toda esta nação, e em outras Bíblias está toda a nação de Israel. Não importa se vai falar toda essa nação, toda a nação de Israel, todo o povo. Porque lá no início de Malaquias está bem claro que ele está falando para Israel. Sim. Então pode estar repetido quantas vezes quiser Israel, ou pode não estar. Entendo. Porque já foi direcionado lá na frente. É para Exato. Israel que ele está falando. E isso é um assunto que é fechado, não tem como. Ah, não, porque não tem porquê. Está escrito. É para Israel. Aí ele vai, capítulo 10, um capítulo por versículo, verso por verso. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja mantimento em minha casa. Provai-me com isto, disse o Criador dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós em abundância. Sim, veja bem, agora esse texto aí também é bem interessante. Trazei todos os dias na casa do tesouro. Está a casa do tesouro nas traduções, mas é um armazém. Tá certo? Entendo. Não é tesouro de coisa valiosa de ouro, de dinheiro, de prata. Não é isso. Dízimo que está falando aí não é dinheiro, hora nenhuma. Não existe dízimo de dinheiro. É verdade. Isso é invenção dos canalhas que estão aí para enganar o povo. Então, dízimo de dinheiro nunca existiu na Escritura. Esse dízimo que está falando é ofertas de cereais, é arroz, é feijão, é comida. Para que haja mantimento na minha casa. Amada, quando fala para que haja mantimento na minha casa, a nossa mente associativa liga essa casa como se fosse o templo. Ou o próprio armazém, que é a casa do tesouro. Exato. Mas não é isso que ele está falando. A casa que ele está falando é Israel. A casa dele, a tenda dele e ao choru dele é Israel. Então, para que haja alimento em Israel, para quem precisa. Sim. A casa dele não é um local. Por que vai haver mantimento na casa do Criador? Ele come? Não. Ele faz cocô?
Não. Não, se ele não faz cocô, ele não come, ele não precisa de alimento. Não é um Exato. processo metabólico igual o nosso. Então, o que ele fala é para que haja alimento para os necessitados. Sim. Essa que é o entendimento correto que deve ter. Então, ele manda os sacerdotes trazer integralmente, e não tirar uma parte, mas trazer todo o dízimo recolhido, oferta alçada, dízimo alçado é recolhido, alçado é recolhido, para a casa do tesouro, para que haja mantimento em Israel para os Certo. necessitados. Aí está na minha casa, entende? Mas é isso que está na Escritura. Aí vamos ver mais um pedacinho aqui para ver como é que tá. Deixa eu ver nessa daqui mesmo. Certo. Para que haja mantimento na minha casa. E aí você vê, amada, ele está falando claramente de comida, alimento. Mantimento Sim, é alimento, né? tá Então, claro. dinheiro não existe. Dinheiro é uma farsa terrível É. na questão de dízimo, que o sistema religioso diz para dar 10% do que trabalhou e ganhou por mês É. do assalariado. Isso é história, isso não existe. Agora, aí depois ele fala, isso é para Israel, para aquela época lá, para aquele povo. Certo. Depois, e para os sacerdotes, depois fazei provas de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes as bênçãos. Amada, que bênção é essa que ele falava que eu vou recolher as bênçãos? É bênção o quê? Espiritual? Não. Era comida. Era comigo. Ele vai derramar chuva. Bênção é uma palavra que não é brasileira. A bênção não é do português que a gente fala. Bênção é uma palavra transliterada. Sim. Sempre que nós vemos uma palavra transliterada na Bíblia e não traduzida, temos que abrir o olho. Porque sempre ela é usada para nos levar ao entendimento de acordo com o sistema religioso, mas não de acordo com a verdade. Assim, bênção é chuva. Certo. Poderia estar escrito chuva ali, a mesma É coisa. verdade. Lê com chuva para a gente ver, vai lá. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Deixa eu traduzir melhor agora aqui. Trazei toda a semente de verduras e hortaliças e cereais para o estoque meu, para que o povo de Israel que precisa tenha comida. Agora vai. Provai-me isto, disse o Criador dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu. E derramarei sobre vós chuva. Isso, eu não derramarei sobre vós, aqui está bênção em abundância, né? Chuva em Mas abundância. é chuva em abundância. Do jeito que essa chuva vai regar a terra, vai fazer crescer o plantio Isso. e que não haja nem lugar suficiente para você fazer o recolhimento da colheita da comida. Porque ele deu chuva do céu. A palavra bênção está malditamente, olha só, bênção maldita, hein? A que ponto eles chegam a gente ter que usar de termo de comunicação para poder a pessoa entender. Né? A palavra bênção está malditamente transliterada. Não deveria estar bênção, deveria estar o que ela é. O que ela é, verdade. Chuva. Não é verdade? Eles usam bênção porque as pessoas pensam que é outra coisa. Todo tipo de coisa. A bênção é isso que eles prometem nesses lugares aí, tudo é bênção. Você vai ter tudo, otário. Me dá teu dinheiro que tu tem tudo. O que você quer ter? Eu quero ter um iate, igual aquele pica-pau. Mulheres, iate, dinheiro. Quer ter tudo isso? Quer? Me dá aqui teu dinheiro que toda a bênção tu vai ter. E na parte que aqui fala, para que o Criador fala, para que haja mantimento em minha casa, o Criador fala que haja mantimento na casa dele. Né, para que haja mantimento para dar para as pessoas. Na casa dele é o povo de Israel. O povo de Israel, é a casa certo. dele, é o Yal-Shoru. Isso, mas... É a igreja que hoje está blasfemada, chama igreja. Mas, assim, no sistema, eles dizem que para que haja mantimento na nossa casa. A gente dando o dízimo, mas porque eu dava o dízimo, eu lembro, assim, a gente tem que dar o dízimo para não faltar comida em nossa casa. Aí ele vai repreender o haja mantimento, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí quer dizer, se eu der dinheiro pro cão guloso... Aí não vai faltar comida na minha casa. Na minha casa. Uns dias aí, uma irmã ainda estava falando comigo. É mais fácil faltar, né, amada? Se você der o dinheiro para ele ficar sem, é mais fácil faltar. É mais fácil faltar, porque tem pessoas que dão o salário do mês, dá o aluguel, dá tudo. Dá tudo? Aí fica faltando. Fala, amadinha. Continua. Não, você falar uma amiga... Não, é sobre isso aí. Uns dias aí uma irmã até comentou sobre isso, sobre o dízimo, né? Amada, a gente falou aqui no início da gravação, gravação para nós, para quem tá assistindo é o vídeo, né? Deixa eu ser mais profissional aqui, que eu sou do meio. No início aqui do vídeo, sobre Malaquias, nós falamos aqui o seguinte, que as pessoas ficam presas às palavras de Davi, como se as palavras de Davi fossem palavras do Criador. Certo. Né? Davi um dia disse assim, ó, o Criador, o Senhor... Talvez Baal, talvez ele seja certo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exato.
Rapaz, o que faltava para Davi, amada? O que ele precisava mais? Assim, Nada. coisa física. Ah, fisicamente ele tinha tudo, né? Tinha tudo. Até a mulher dos outros que ele queria, ele pegava. É verdade. Virava a mulher dele. Era. A mulher Abigail, a tantas outras lá, a Sim. filha do Saul, todas elas. Então tudo que ele queria, ele tinha. Tinha. Não faltava nada para ele. É. Agora o povo repete isso. Achando que é palavras do próprio povo. É. Que o povo vai dizer, o Criador é meu Senhor, nada me faltará. Porque isso é uma palavra da Bíblia que tá ali pra gente falar que é isso que vai acontecer. Agora, Rapaz, presta atenção, rapaz, isso aí dá agonia, amada. sim, agora eu vou dizer uma coisa assim que é uma pergunta minha, Uhum. né? Mas eu creio que pode ser também a dúvida de muitas pessoas. Quando eles dizem, né, coisas ditas não só por Davi, como por Salomão, como aqueles homens do passado que não foram os profetas, né, sobre as bênçãos do Criador, sobre, enfim, Salomão. Aqueles homens que não tinham a boca do Criador falando na boca deles. Mas que falava na Bíblia e o povo aprendeu com o sistema religioso que é a boca do Criador, sem ser. Mais Entendi. especificamente sobre Davi, lá em Salmo. Davi. Assim, agora a gente tem dito que é ali Davi falando. E não é a gente dizendo, tá escrito, né? Que é Davi falando e não tem nada a ver com o Criador. Não. Mas assim, eles também, assim, agora uma pergunta minha. Eu não poderia dizer assim, mas aqui ali, muitas coisas que Davi tá falando, como é que posso falar para você? Tem a ver com o Criador, encaixa. Não é isso. Não tô conseguindo formular minha pergunta. Não tem problema, Amadinha. Mas deixa eu te falar uma coisa importante sobre isso aí. Você vai lembrando. Mas era interessante. Vai pensando ainda que você vai chegar lá. Isso acontece comigo também, assim mesmo. A gente tenta, não é enfeitar, mas arrumar um jeito de adornar o que a gente vai falar e acaba sumindo, mas depois volta. Mas veja bem, amada. Nós falamos muitas coisas erradas a respeito do Criador. E falamos algumas certas também. Isso acontece com o Pedro, com a Marisa, com a Keila, com o Jorge, com todo mundo. E acontecia com Davi. Então, muitas coisas de Salmos que Davi falava era relevante. Certo. Entende? Não é porque era Davi. Qualquer um que conhecesse o Criador poderia falar coisas verdadeiras dele. Mas não podemos esquecer nunca que eram palavras de Davi. E assim também tinham muitas que estavam contrárias ao Criador. Entende? Que não estava de acordo com a visão do Criador. Mas Davi falava, então. Lembrei. É isso aí. Sim. Eu acho assim, o que muitas pessoas podem dizer é assim, mesmo sendo Davi, mas se ele, lembrei, mas se ele pedia para Deus, para Deus as coisas assim, né, no sentido lá de Salmo, né? Certo. Lendo o Salmo, Sim. citando o Salmo. Sim. Pedia todas aquelas coisas, bênçãos e tudo mais, mesmo a gente sabendo que ali era Davi, a gente também pode se passar por Davi, entre aspas. Certo. Tipo assim, dizer as mesmas coisas, porque sendo Deus, ele vai nos ouvir também. Sim. Podemos repetir a oração de Davi, né? Porque agora Davi falou, foi tipo uma oração. O seu cajado me consola, né? Isso, são ainda coisas... que eu passe pela vale da morte, não temerei mal da algum. sombra e da morte, não temerei. Quer dizer, a gente que crê no nosso Criador, a gente poderia usar essa passagem para nós também. Ainda que eu passe no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E eu creio que realmente não temeremos mal sem algum. Sem dúvida. Agora, Entendeu? não é porque Davi falou isso que isso virou uma dracma. Uma dracma não, como é que chama? Tipo um ocupocos, tipo um salabim, entende? Sim. Isso virou uma palavra mágica. Entendi. Né? Porque Davi falou, eu vou falar a mesma coisa, isso virou uma palavra poderosa. Não. Davi sentia verdadeiramente no coração o que ele falava. Certo. Então ele falava do coração dele. Se a pessoa sente verdadeiramente no coração dela, ela vai saber o que falar. É verdade. Pode até ser que por ela já ter lido Davi, venha na mente no momento falar alguma coisa que Davi falou. Mas não é porque exatamente foi o que Davi falou. Entendi. Que aquilo agora vai servir como um pé de coelho. Como é que chama isso? Um patuá. Um talismã. Um talismã. A palavra era essa que eu queria achar. Era essa, obrigado. Não é? Então essa palavra não vai servir agora como um talismã. É que as pessoas, por exemplo, nós somos influenciados a falar, a ouvir o que nós conhecemos. Então, conhecendo os salmos de Davi, é bem provável que as pessoas, no momento qualquer que queira ter intimidade com o Criador, vá, por lembrança, repetir talvez o que Davi falou, ou pelo menos se espelhar. E o Criador vai ouvir. Vai ouvir. Entendeu? Mas não é exatamente porque Davi falou, se tornou um talismã. Não pode ser isso. Isso não existe. Aí virou macumba. Aí você pode falar também abracadabra, da ganga macabra. Pode falar ocupocos, né? Assim que fala? Pode falar salabim, salabão. Pode falar esse ratibum, sei lá o que mais. Qualquer troço desse aí. Porque aí virou uma mantra aí, alguma coisa, sei lá. Sim, entendi. Bom, amada, estamos com 13h47, temos 1 minuto e 3 segundos para poder ainda continuar aqui nesse bloco ainda. O que nós estamos colocando aqui é que o que o sistema religioso ensinou para nós
a respeito de Malaquias foi somente um trechozinho do livro. E nós estamos lendo o livro todo. Nós preferimos ler um livro da Escritura na íntegra do que fazer um sermão, Sim, do que fazer um discurso, é verdade. do que fazer uma pregação. Porque para fazer uma pregação vamos ter que percorrer vários momentos da Bíblia para dar o entendimento que a gente quer dar. E isso nós percebemos já há muito tempo, que é o meio pelo qual o sistema engana as pessoas, pulando de galho em galho na Bíblia, através de links, né? Capítulos e versículos, e nós não vamos utilizar essas práticas. Assim nós lemos o livro todo, e agora chegamos no famoso, eu vou dizer até no famigerado capítulo 3 de Malaquias, que esses caras usam para poder se manter no poder. Eles têm que ter alguma coisa para se manter no poder do dinheiro. E o que eles usam é isso, porque aí o povo vai dar dízimo. Oferta, outra coisa é detalhe. O filé mignon do prato é o dízimo. É o dízimo. Pode ter uma saladinha, pode ter um alface, pode ter uma rodinha de cebola, mas isso é detalhe. Então o principal é o filé mignon, é o dízimo. E é nele que nós estamos agora e vamos continuar. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me como isto, disse o Criador dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos de vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo. Amada, peraí, amadinha. Disse o Criador dos Exércitos. Repete aí de novo esse pedacinho, amada. Por vós Por vós, pelo povo de Israel, os sacerdotes e o povo todo. eu ameaçarei o gafanhoto. Ameaçarei o gafanhoto? Aqui está, repreenderei o devorador. A vida toda esses caras disseram e continuam dizendo que eram o devorador. E que o devorador é quem? O diabo. O devorador é o diabo. E essa aqui tá tão clara, tá gafanhoto. Não precisa a gente ir atrás de mais nada, né? De pesquisar, porque tá Mostra gafanhoto. de novo qual é ela, amada. Olha aqui, É ó. Aí, ó. É a Bíblia de Jerusalém. É essa aqui, ó. Tá aí o certo. É gafanhoto. Sempre foi gafanhoto. O devorador sempre foi o gafanhoto. Isso, antes de ler essa versão, que é a versão mais próxima da Vulgata. A Vulgata, amada, é aquela que foi blasfemada. A Escritura virou a Septuaginta, virou a Vulgata, e a Vulgata virou o lixo todo que tá aí. A lixarada toda, essa inclusive esse lixo aqui. Mas aí você tem lixos, né? E lixos, né? Entende? Tanto que existe reciclagem, né? Separação de lixo, porque tem lixos e lixos. Mas é tudo lixo. Agora, quando você vê escrito gafanhoto aí, é porque é gafanhoto mesmo. O que acontecia, amada? É assim, olha. Não estávamos debaixo da nova aliança. certo. Aquele povo estava debaixo da lei. A lei era severa. Então, quando o povo errava, havia castigo. O castigo era contra a comida. E também a bênção era a favor da comida. Pergunta para minha amadinha, qual era a bênção que o Criador derramava em favor da comida? A chuva. A chuva. Certo. A chuva, então, é o lado positivo nesse aspecto. Com certeza. Porque ela faz o alimento crescer. Exato. Agora, se vira uma praga de gafanhoto e comer a lavoura toda, é o contrário da bênção. Ao contrário. Tá certo? É uma Certo. praga Aham. no lugar da bênção. Entendi. É uma chuva de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos no lugar da bênção. Sim. Da nuvem de água, de chuva. Né? Uma nuvem de chuva é a nuvem que está lá no céu que pesa e cai a água. As gotículas, né? Sim. E a nuvem de gafanhoto é a nuvem que devora tudo, é o contrário. Assim o Criador dizia isso. Ó, se vocês não roubarem mais a viúva, o órfão necessitado, através do dízimo, que vocês estão me roubando, através dos alimentos, nunca foi dinheiro. Dinheiro Claro. esquece. Então eu abrirei as comportas do céu, derramarei bênçãos, chuva sobre chuva. Porque é isso que o povo queria. Se nós nos colocássemos na condição daquele povo, amado, seria fácil entender. Um povo que vive no deserto. É verdade. Existia indústria para eles trabalharem? Não. Os Rockefeller, Rothschild já tinham feito a revolução industrial? Não. Não. Então, existia uma empresa de ônibus para ser motorista, cobrador? Nada. Não. O que eles tinham que fazer para comer? Só plantar. Tinham que plantar. É. Agora, se você plantar numa terra árida e não houver chuva nem água, a tua planta vai nascer? Mas não vai dar Não. nada. Então eles dependiam diretamente de quem? Da chuva. Da chuva que o Criador Que o enviava. Criador enviava. Vamos dizer que eles dependiam diretamente do Criador. Do Criador. Se o Criador mandasse chuva,
eles teriam comida. Comida. Se não mandassem chuva, não teria comida. Exato. Aí o Criador dizia, agora, lei de Moisés, 10% do que vocês colherem, que é o dízimo, 10% não é o dízimo. O que colherem é o dízimo. Dizimar é a mesma coisa que cegar, é ceifar, né? Colher. Então, 10% do que você dizimar, por isso é trazer 10% dos dízimos. Dos dízimos. Os 10% não é o dízimo. Porque a palavra dízimo parece muito com 10. A gente pensa que dízimo é 10. É verdade. Mas dízimo vem de dizimar. Tanto que os Illuminati vão dizimar 90% da população. Vão matar, vão cegar, colher, ceifar. Assim, amada, eu preciso voltar onde eu parei. Da chuva. A chuva. Então, quando o Criador fala assim, ó, vocês vão dar para mim uma parte do que vocês colheram, porque é dele. Entendo. Ele mandou a chuva. É verdade. Houve uma participação dele nisso. Houve. Então, se não fosse ele mandar a chuva, não teria comida. Exatamente. Agora tem comida porque ele mandou a chuva. Então, agora temos obrigação de devolver para ele uma parte do que nós colhemos. Agora, o Criador faz cocô? Não. Ele não come, como é que ele vai fazer cocô? É verdade. Ele não precisa comer. Mas aí, quando você entrega um destes pequeninos, Entregando para ele. entregando para ele. Amada, hoje, se eu falar assim, eu não sou Israel, eu não estou debaixo da lei de Moisés, mas eu quero dar o dízimo. Entende? Se eu falar isso, mas eu não tenho plantio que eu não planto. Eu não posso, por exemplo, quando vê um necessitado, entregar para ele comida, tirar do meu armário. Não estou dando também uma parte do que foi colhido. Não fui eu que colhi. Entendo. Eu paguei para alguém colher para mim. Certo. Eu cheguei e paguei lá no mercado um arroz que está lá para vender, porque alguém plantou e colheu. Exato. Aquele arroz foi regado pela chuva. Sim. Não foi o homem que fez a chuva, foi o Criador. Exatamente. Então agora eu vou na minha despensa, eu pego uma parte, 10 ou 20 ou quanto for por cento que eu quiser pegar. Eu não estou debaixo da lei de Moisés. Exatamente. Aí eu pego lá uma parte agora e vou entregar para o Criador. Eu entrego a quem? Ao pastor? Não. Para quem que eu entrego? Entrega pro próximo, né? Para quem está precisando, Está o próximo, precisando, né? o próximo está precisando. Então, amado, assim, meu amado, quando nós damos dízimo, nós entregamos para o próximo. Eu conheço pessoas, amada, que gostam de fazer caridade. Elas pegam, ligam para a instituição de caridade, a LBV, outras entregam para a LBV. A LBV é a nossa próxima? Não. Não é próxima nenhuma. Eu nem sei quem é que está lá para comandar nada. A Unicef é a nossa próxima? Não. Eu nem sei quem está lá. O próximo, amada, é o próximo. Não é verdade? É o próximo, é aquele. A Escritura fala para não desviar daquele que vem te pedir. A Escritura não fala nada. Deixa eu começar. O Criador deixou escrito na Escritura. É melhor. Não desvie daquele que vai te pedir. Quem é que vai me pedir? É o distante? Não. É o próximo? É o próximo. É esse que é o próximo. Assim nós devemos ajudar o próximo. Então, quando o Criador dizia que por causa de vós, tá certo? Repreenderei o devorador. Por causa de vós, eu não vou deixar o gafanhoto invadir a plantação e acabar com tudo. Certo. Se a gente nos colocar na posição de quem planta, precisa colher para comer, ou até para trocar por outra comida, nós vamos ver de que o Criador está falando com muito mais propriedade. Verdade. E se nós pararmos para ver dessa forma, nunca mais vamos parar na porta de um prostíbulo desse É verdade. para ouvir o que esses canalhas do diabo andam falando por aí. Isso não é do Criador, amada. Falar mentira pro povo, É verdade. enganar o povo achar que tá dando para Deus, cara. É, porque analisando o nosso Criador, né, o nosso Salvador, ele nos deixou livres, né, Rubens? Eu não vejo agora, assim, acordado, eu não vejo por quê, assim, qual é o objetivo da gente fazer essas práticas, né? Sabendo que dízimo é mentira, templo é mentira, tudo é mentira. Pra quê? Né? Tem que ir sempre ficar ali, participando de cultos litúrgicos, né? Entretido, igualzinho aquele rato na rodinha. Aquele ratinho lá na Exato, rodinha. é. Lá no laboratório, enquanto o vagabundo não vai lá, mete a mão nele, vem pra experiência, otário. Ele tá lá, entretido. Sendo que o nosso Salvador, quando esteve aqui, falou para amarmos uns aos outros e viver nossa vida, assim, normal, né? Assim, se abster das coisas do mundo, né? E viver. Exatamente. Viver enquanto tá aqui, porque isso aqui não é a vida, isso aqui é uma sombra. Exato. A vida é a vida. Eu digo essa vida física, né? E pregar o evangelho como o dever de cada um, né? Ir de pregar.
É. Eu não entendo agora, de fora, como é possível. É terrível. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Criador dos exércitos. Se não fosse um gafanhoto, ele não poderia falar isso, né, amada? Ele não destruirá os frutos da vossa terra. Se fosse o diabo, como esses caras falam, amada, estaria assim, ó. Porque você está dando dinheiro pro seu pastor, pro seu líder religioso, o diabo não vai sugar sua comida. Estaria assim. É verdade. É assim que é, né? É. Vamos em frente, minha amada. Vai saber, a gente só sabe disso agora, amada. Ficamos lá há muito tempo também sendo enganado. É verdade. Não precisa de ler o 11 de novo, não. Não, vai no 12. É. Olha só como é que ele falava só de Israel, amada. Olha aí, esse versículo aqui é bom. Lê na sua aí, vamos ver como é que tá aí, que eu vou ver como é que tá no Carlos 12. Olha lá. Todas as nações... Todas as nações vos proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse o Criador dos exércitos. É o 14, né? Agora eu vou pro 13. Deixa eu ver aqui na minha aqui como é que tá. É o 3, né? O 3, versículo 12. 3, versículo 12. Vou ver aqui, ó. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu sou o Criador Todo-Poderoso, estou falando. Amada, se fosse para brasileiro dar dízimo, ou outro povo que não Israel, não tinha escrito isso aí. É verdade, todas as nações. Olha lá, aqui está assim, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Também tá legal. Diz o Criador dos exércitos. Então, todas as nações vão chamar quem? Israel. Israel. Ele está falando para quem? Para Israel. Para Israel. Se fosse para todas as nações, ele não falaria todas as nações. Exato. Ele falaria, agora vocês todos que estão aqui ao alcance dessa voz, vão dizer que Israel é santo. Não, ele está falando para Israel. Então, por isso que ele diz, agora todas as nações os chamarão bem-aventurados. Ele está falando para Israel, para sacerdote, para aquele povo. As vossas palavras a meu respeito são duras, disse o Criador. Mas vós dizeis, que falamos contra ti? É tudo hipócrita. Vós dissestes, é inútil servir ao Criador. E que lucro temos por ter observado os seus preceitos e andado de luto diante do Criador dos exércitos? Parece que hoje, esses homens que estão aí não falam isso. Se você ler essa passagem e dizer assim, esses homens de hoje falam isso, eles vão dizer na tua cara. Não, nós não falamos isso. Nós não falamos essas coisas, olha. Vós tendes dito, inútil é servir ao Criador. Esse povo de hoje não fala isso que é inútil servir a Deus. Não. A Deus. Porque eles servem exatamente a Deus. Sim. Amada, presta atenção aqui, cadê? Tá aqui. Se esses homens servissem verdadeiramente ao Criador, você acha que eles estariam fazendo o que eles fazem? Não. Eles sabem que eles não servem. É verdade. Eles sabem que eles servem aos Zeus. Não é verdade, amada? É verdade. Eles sabem que eles servem a falsos deuses. Porque eles têm consciência que não serve o Criador, porque eles não fazem o que o Criador manda. Verdade. Rapaz, nós vemos lá o Salvador quando pegou aqueles hipócritas. Vocês dão dízimo do hortelã, do cominho, do endro. Ele estava falando, amada, para essa raça de víboras. Eles usam essa passagem para dar ênfase ao dízimo. Exatamente, mas veja bem, esses caras deveriam dar dízimo. É o que o Salvador está falando. Sim. Então, eles sabem da verdade, eles sabem que eles é que deveriam dar dízimo. Ajuda ao pobre, ao próximo. Não o dízimo da lei de Moisés, que aqui não existe. É esse que nós falamos agora há pouco, de ir no armário, né, devolver para o Criador. Agora, eles não fazem isso. Eles sabem, eles têm consciência de que estão servindo ao capeta. Por isso é que essa palavra aqui, eles vão dizer que não se enquadra. Olha aqui. Que proveito temos, que nos proveita termos cuidado em guardar os seus preceitos. Eles não falam isso, mas eles fazem isso. Eles não guardam o preceito, o amor ao próximo. Exatamente. Não é verdade? Ensinam o erro. Então, eles fazem isso. Isso é o que eles fazem. Mas eles não falam que fazem, mas é o que eles fazem. Quando está aqui, ó, vós tendes dito. Eles não têm dito para o povo, é inútil servir ao Criador verdadeiro. Eles não têm dito. Exato. Mas eles têm consciência de que é inútil servir ao Criador verdadeiro.
Então eles não querem servir ao Criador verdadeiro. Entendi. Por quê? Se eles forem servir o Criador verdadeiro, que é o Criador, o único, eles vão fechar o templo maldito deles. Isso que eu ia falar. Vão parar de pedir dízimo, vão parar de enganar o povo Isso. e vão sair pra rua pregando. É. Como todos devemos fazer Não e vai ter fazemos. ninguém assim atrás deles, né? Porque Não vai ter seguidor. Não vai ter seguidor, porque o único pastor é o nosso Salvador. É. Então eles não vai ter seguidor, não Não vai vai ter nada. seguidor, não vai ter templo, É. não vai ter dinheiro. É. Então eles sabem. Então está claro que quem eles servem é Deus mesmo, porque é Zeus É que Zeus. queria o templo cheio de oferendas. Não Perfeito. é verdade? Quanto mais templo, melhor. Melhor. Amada, o que eu estou querendo aqui passar com essa última prosa nossa aqui no vídeo passado, e se eu não fiz me entender muito bem, o que eu estou dizendo assim, traduzindo em miúdos, é que você quer servir a Zeus, então você faz um bom negócio. É útil servir a Zeus. Muito. Porque você vai alugar um local qualquer ou na sua casa disponibilizar um espaço. Certo. Você vai chamar as pessoas para começarem ali, para aprender o que você vai ensinar. Certo. Essas pessoas vão ter obrigação de te manter. Sim. Você vai cobrar todo mês uma quantia em dinheiro dela, chamado 10% do que ganha, dízimo, Certo. porque você não vive pela fé, você vive pela certeza. Uhum. Então pode ter oferta voluntária, oferta de primícia, qualquer coisa. Mas isso é o a mais, é por fora. O filé mignon do prato é o dízimo. Certo. E você não vive pela fé, você vive pela certeza. Pela certeza. O dízimo te dá essa certeza. Ah, sim. Porque você sabe que todo mês aquela pessoa ganha 3 mil, ela vai te dar 300 reais. Você soma com mais 200 de outra, mais 100 de outra, mais 300 de outra. Você sabe no final do mês quanto você tem certo para você usar do povo. Então você vai fazer com que as pessoas venham a te patrocinar, bancar, para você ensiná-las o que você quiser ensinar. Certo. Porque você tem a Bíblia na mão, você pega qualquer pedaço. E aí você jamais vai deixar ela perceber essas questões envolvendo amor ao próximo. Jamais. Tá. Você vai ter que pregar para elas o Velho Testamento, os caras que eram ricos, porque você vai dizer que ela também vai ser rica. Ah, é verdade. Aí você vai ter que chegar em Malaquias Uhum. e dizer que o dízimo é uma coisa obrigatória e que se essa pessoa não te der o dízimo agora, o diabo vai comer a comida dela. Então a pessoa logo fala, minha comida não. A minha comida o diabo não come. Eu vou dar o dízimo. Amado, é útil servir a esse Deus, Muito. esse Zeus. É. Agora vamos dizer que você... Me perdoa por usar minha amadinha, porque minha amadinha não é nada disso. Mas é só uma suposição. Vamos dizer que você se converteu verdadeiramente ao Criador. Sim. Aí você fala, o Criador nunca mandou eu abrir um templo. Aham. O Salvador nunca nos ensinou essa coisa de templo de pedra, nem Certo. denominação. Certo. E disse que não há ninguém entre nós e o Criador, porquanto só há um mediador, entre o Criador e o homem, Exato. que é o Salvador na figura de homem, para não precisar de outro homem. É. E Paulo disse, irmãos, ficai-vos cada um na vocação a qual foi chamado, porque ele mesmo escolheu uns para fazer cada um a sua função, da sua Entendo. vocação em favor do próximo. Entendi. Né? Assim, há só um batismo, também só há um pai que é sobre todos, como Sim. Malaquias falou aí. É verdade. Aí você entendeu tudo isso. Então você agora vai jogar por terra as suas reuniões, que o Criador falou que já está cansado de sofrer essas É reuniões. verdade. Os seus louvores, porque ele já falou, através da boca do profeta Amós, que Davi fazia isso, e o povo também faz, e gosta de E que fazer e acha que está gosta, agradando. é. Né? Instrumentos, cantar música com acompanhamento. Os seus jejuns? O jejum, bem lembrado. Você vai largar isso tudo e vai fazer o quê? Vai ter um trabalho para você se manter, como todo mundo tem, o que é natural, não é nada demais. É. E você vai, toda vez que tem oportunidade, falar a verdade para o povo. Sim. Tá certo? Certo. Você aqui nesse mundo não vai ganhar nada com Nada. isso. Talvez perca. Talvez perca. Amigo, familiares, parentes. Ah, sim. Talvez você perca muito. É. Pode perder até a própria vida. É verdade. Não vai ganhar nada. Mas tem a certeza da vida eterna. Isso mesmo. Tá certo? Então você vai dizer, inútil é servir a Zeus. É verdade. Porque vai ganhar as coisas daqui, que é passageira. Uhum. De repente, uma doença leva a pessoa numa morte súbita do coração em poucos minutos. Mas vai ganhar na vida eterna. Esses, amada, esses, jamais vai dizer, esse que serve a Zeus, jamais vai dizer que é inútil servir a Zeus. Mas esses mesmos dizem que é inútil Servir ao servir ao Criador. Por que é inútil para eles? Porque eles não vão ter mais salário
gordo todo mês, presente de carro zero no dia do aniversário, festas suntuosas. Não vai ter mais luxo para ele, para a mulher, para os filhos, que sempre a família cobra muito isso desses líderes religiosos. Comemoração das datas festivas, né? Que eles comemoram também. Que eles comemoram. Então você vê que eles vão dizer assim, é inútil. No coração deles, eles vão dizer, é inútil servir ao Criador verdadeiro. É não lucrativo. Não é lucrativo. Porque não vai ter mais carro, é inútil. Não vai ter mais casa. Não vai ter a bela companhia de uma esposa que, na maioria, amada, as mulheres que andam atrás desses caras são assim, ó, do mesmo jeito deles ou piores. Jezabel sempre se aproxima de Acabe. Isso é uma máxima. Então você dificilmente vai ver uma esposa que não compactua das safadezas do marido, que é cão guloso, que é um pastor, que é um mercenário desses. Entende, amada? Dificilmente, porque a maioria é a que impulsiona ele. É triste, eu não estou falando contra as mulheres, mas é uma realidade. A maioria desses caras são impulsionados pela esposa. E aí, amada, tu sabe de uma coisa terrível? Alguns deles não largam tudo isso sabendo que é verdade, por causa da própria esposa. Mas aí tá indo direto contra o que está escrito, mas né? Isso existe. Deixará tudo e seguirá o Salvador. Qual aquele que, encontrando uma pedra preciosa, não vai e vende tudo que tem? Vende tudo, né? E adquire essa pedra. E outra passagem importante que ele fala, aquele que não deixa tudo por amor de mim não é digno de mim. Aquele que não deixa pai, mãe, família, tudo, esposa, filho, né? Então, se... não é digno de mim. Né? Mas eu volto a dizer, amada, alguns desses não largam tudo, sabendo que isso tudo é um engano. Porque alguns desses não conseguem, de maneira nenhuma, contrariar a mulher. A mulher domina, igual Jezabel. É triste, mas é verdade. Então podemos continuar lendo, minha amada. Vai por de novo aquele ali. Vós tendes dito. As vossas palavras é o a 14. meu respeito são duras, disse o Criador. Mas vós dizeis, que falamos contra ti? Vós dissestes, é inútil servir ao Criador. E que lucro temos por ter observado os seus preceitos? Aí, amada, tá vendo? Que lucro temos? É lucro, é. Que lucro? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar em pregar a verdade? Aqui já diziam isso. Tanto que eles roubavam o dízimo, porque se desse tudo pro Criador, entre aspas, não pro Criador, mas pro pobre, então eles não teriam lucro nenhum. Isso aí. Né? Eles vão dizer, que é útil eu ficar fazendo isso aqui pelo povo como sacerdote se eu não tiver nenhum proveito? Sem ganhar nada, né? Assim. Então eles servem o próprio ventre deles. É verdade. Igual está escrito hoje aí na carta de Pedro. Nossa, muito bem explicado, Rubens. Agora, lendo de novo. Que falamos contra ti? Vós dissestes, é inútil servir ao Criador. E que lucro temos por ter observado os seus preceitos e andado de luto diante do Criador dos exércitos? Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes, aqueles que praticam a iniquidade, prosperam. Eles tentam ao Criador e saem ilesos. Amada. A pessoa fica tentada. A pessoa fala assim, não, eu quero ser igual o Macedo. O Macedo tá aí. Faz tudo que é contrário às coisas do Criador. E tá muito bem com jato pra lá, com mansão pra cá, com tudo pra lá e pra cá. Emissoras de TV, de rádio, não sei mais o quê. Então o Criador não pune a ele, não vai punir a mim também. Que proveito eu vou ter em falar a verdade? Eu vou montar uma igreja igual do Macedo e vou arrumar grana. É o que a pessoa faz, amada. Igualzinho tá aí, ó. Lê de novo aí, amada, por favor. É verdade, aqui, ó. Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes, aqueles que praticam a iniquidade. Vamos elogiar esses caras. Entende? Isso, elogiar, felicitar. Isso. Deixa eu ver até como é que tá aqui nessa aqui depois, mas pode ler aí. Tá. Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes, aqueles que praticam a iniquidade, prosperam. Eles tentam ao Criador e saem ilesos, mas aqueles que temem ao Criador dirão um ao outro: o Criador prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem ao Criador e pensam em seu nome. Sempre tá o nome aí, amado. O nome do Criador é coisa assim fantástica, né? Vamos lá, o 15 aqui na língua de hoje. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, né?
E a gente vê que tudo dá certo para os maus. Aí tá que eles prosperam, né? Que Quando você vê prosperam. falar em prosperidade dentro do templo, que É, Deus vai liberar uma unção de de prosperidade. Amado, prosperidade. corre desses antros, amado. Eu acho que o momento para você correr do laço desses capetas é É nessa quando ele hora. dizer isso. Quando falar negócio de prosperidade com você dentro desses lugares, bênção de E prosperidade. desejar bênção também financeira, prosperidade, desejar muita prosperidade, muita bênção bênção financeira. financeira. Corre, amado, corre disso É. que você é laço. E a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Criador, o Senhor, né, tá aqui a prova, eles não são castigados. Aí segue, amada, por favor, 16. Sim. Mas aqueles que temem o Criador dirão um ao outro: o Criador prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem ao Criador e pensam em seu nome. Eles serão, disse o Criador dos exércitos, minha propriedade no dia em que eu agir. Eu terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Criador e aquele que não serve. Amada, o justo é o contrário do Do ímpio. ímpio. O ímpio é o que não pratica amor ao próximo, a lei do Sim. Criador, a piedade. É. A lei do Criador é segundo a piedade, é assim Exato. que está escrito. Então, o justo é o que pratica a piedade. Sim. Né? Você É vê, verdade. não é justo diretamente com o Criador, é justo com o próximo. Exatamente. Não rouba, não defrauda, ajuda quando pode, serve. Prefere servir do que ser servido. Esse é o justo. Certo. Esse está justificado. Agora, o que faz jejum, sobe monte, vai a templo, ele está injustificado. Porque o Salvador falou para não fazer nada disso. É, E desobedece fazendo. exatamente. Ele disse, quem tem o noivo não pode jejuar. Não pode jejuar. Não pode jejuar é que não pode. Quem tem o Salvador não pode jejuar. Não pode. E ele fala, nem no templo, que é Jerusalém, e nem no monte. Né? Ele repete o que o pai falou, não me busque em Gilgal, não me busque em Betel. E eles desobedecem em tudo, né? Do Desobedece. dízimo ao jejum, à ceia, à oferta, tudo, desobedecem Desobedecem em tudo. O camarada vira protestante para aprender a ser desobediente ao Criador. É verdade. Ele não aprende nada de positivo, ele só aprende a ser desobediente porque ele passa a desobedecer em TUDO. É verdade. Eu quero que você, aí é um desafio, eu quero que você, protestante, me mostre, tá certo? Segundo a Escritura, que eu estou falando de acordo com a Escritura, alguma coisa que vocês são obedientes. Me mostra. Agora, eu mostro tudo, e tem mostrado e vocês têm visto, que vocês têm desobedecido. Isso é desobediência. O Criador diz, não juntais tesouro. O que os líderes desse povo mais faz, amada, é juntar tesouro. Eu pergunto, isso é obediência ou desobediência? Desobediência. Então tem uma lista que não acaba mais. É uma lista enorme. Porque eis que vem o dia que queima como forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, disse o Criador dos exércitos, de modo que não lhes restará nem raiz, nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, brilhará Aqui tá o mais. sol. Tem mais aí ou não? Mas para vós que temem meu nome. Ah, sim, mas Sim. para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol de justiça, que tem a cura em seus raios. Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda. Pisarei os ímpios, pois eles serão poeira debaixo da sola de vossos pés, no dia em que eu agir, disse o Criador dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi o Horebe, para todo Israel, estatutos e normas. Amada, peraí que tem coisas importantíssimas aí. Aqui também tem muitas perguntas. Não tô falando, amada? Tem coisas importantíssimas. Eu vou ler nessa de cá primeiro, para depois a gente dar uma olhada. Malaquias 4, é o final? O finalzinho. O Criador Todo-Poderoso diz, está chegando. Você acompanha que está com a gente assistindo ao vivo, né? Acompanha aí aqui nessa Bíblia aí, que é a Ferreira de Almeida corrigida. O Criador Todo-Poderoso diz,
E está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando no curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus, como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos que eu ensinei, que eu dei a ele no Monte Sinai, para que todo o povo de Israel obedeça. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, o Criador lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que o pai e filho façam as pazes, para que eu não venha castigar o pai e destruí-lo completamente. Assim que está na minha, eu acho que está praticamente a mesma coisa dali. Apenas o sol da justiça, né? Aqui não está sol da justiça. Aí está sol da justiça, né? Aqui está sol de justiça. Sol da justiça. Vamos lá, meu amado. Acabou o tempo aqui, eu volto para finalizar já já. Eu gostaria agora, no finalzinho, amada, de ler novamente ou reler a parte final do Malaquias, esse capítulo 4, que é bem pequenininho, tem 6 versos na Bíblia, né? Certo. Na Escritura não tinha verso nenhum, né? É. Era só a leitura mesmo. Vamos lá. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Qual dia? O dia do julgamento. O dia do julgamento final, chamado o juízo final. O juízo final. É. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará. O que é abrasará? Queimará. Queimará. Tornará cinza. Certo. Então, todos os que cometem impiedade. O que é cometer impiedade? É não obedecer ao Salvador. Certo. Todos que não obedecem ao Salvador estão cometendo impiedade. Agora é importante a gente parar para raciocinar nisso. Olha, eu sou membro de uma igreja. Eu estou obedecendo ao Salvador? Não. Ele mandou ser membro? Não. Mas eu sou membro de uma igreja. É eu verdade. frequento os cultos dominicais, os cultos de terça, quinta-feira, culto de reunião de oração. Sim. Eu estou obedecendo ao Salvador? Não. Ele mandou eu frequentar algum culto? Não. Mas eu componho música para ele. Ele mandou verdade. compor música para ele? Não. Eu gravo com instrumentos e acompanhamento para ele. Eu estou obedecendo. Não. Não? Também não. Ele não mandou fazer isso. Não. O que ele mandou a gente fazer, amada? Só amar uns aos outros. É um mandamento. Um mandamento. Não tem 2, 10, 20. Não, só um. Um mandamento vos dou. É. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, assim vós também amai-vos uns aos outros. E ele é tão claro porque ele não falou assim, a um só mandamento, ele falou vos dou, quer dizer que ele dá. ele que mandamento eu vos dou, não é verdade? Se Moisés deu 700, ele deu um. Ele deu um. Né? É Um verdade. cobre os 700 do Moisés. É verdade. Ele é inteligente, Moisés não era. É verdade. Se você amar o próximo, você não comete os pecados da lei de Moisés. Não. Nem não os tem 10 como cometer. lá de Horebe. É verdade. Então ele fala, ó, vamos lá, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. É um dia que nós já lemos Amós, diz que não é bom, é um dia ruim. É ruim. É um dia terrível. Terrível. E todos os que cometem impiedade serão como palha. Então, amada, não tem jeito. Eu vou continuar frequentando o templo, eu vou continuar dando dízimo, eu vou continuar sendo membro. Mas se eu não for piedoso, Não adianta em nada. eu vou estar nessa fornalha aí para virar brasa. Diz o Criador dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Nem ramo. Agora vai, por favor, amado, 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, Amada, eu ouço o tempo todo nos cultos, nas pregações, falar assim, porque estamos aqui em seu nome estamos aqui, Deus. Deus, porque seu nome seja grandioso, louvado seja o seu nome. Mas nunca me falaram o nome. Eu fiquei 16 anos ouvindo isso, louvado seja o seu nome, mas nunca nesses 16 anos me disseram qual era esse nome. é Como é que eu vou louvar um nome que eu não sei qual é? verdade. Hã? Aham. Eles falaram de Dei, de El, de Teus, de Deus, de Zeus, mas nunca me falaram do nome. É verdade. Mas falaram o tempo todo, louvado, engrandecido, exaltado seja o seu nome. Qual? É verdade. Terrível. Vamos lá, mano. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Nesse texto você já pode observar, amado, uma das inclusões satânicas dentro da Bíblia, que não tinha na Escritura. Aham. Aponta para um ser chamado Sol da Justiça. Aham. Entende? Entendi. E esse Sol da Justiça vai trazer nas suas asas, nos seus raios. E com isso, né, trará cura e as pessoas vão ficar alegres. Vamos ver nessa outra versão e como é que tá, porque eu vou ver que tem diferença de uma para outra. Porque isso que está aí não está totalmente certo. Não tenho dúvidas disso. Porque foge do que o Criador Mas ensina. para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol de justiça, que Brilhará. tem a cura em seus raios. Sim. Já não é a mesma coisa, né? Brilhará o sol de justiça. Nascerá o sol de justiça. E a cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerro da sabedoria. Amada, vamos ver nessa versão de cá. É o capítulo 4, verso 2. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria. Amada, não se trata definitivamente do astro estelar, o sol. Não. É uma analogia a alguém. A alguém que virá. Mas não ao sol. Não ao astro-rei. Porque esse astro-rei que se chama, né, o sol, para quem hoje é religioso, nada é do que Baal, do que Mitra, do que esses deuses pagãos romanos. Não é verdade? Certo. O astro, eles consideram esse Deus. Mas aqui ele não fala dele. Vamos reparar melhor, vamos prestar mais atenção. Mas para vocês que temem o meu nome, né, que está ali. Isso. A minha salvação. Que é a minha salvação? Rushua. É verdade. Rushua. Para vós, os que temeis o meu nome, Qual nascerá... o nome dele? Peraí, qual o nome dele? Yalhu. Yalhu. Qual é a salvação dele? Shua. Yalhushua. Amada, se isso aí não fosse o lixo da Bíblia, mas se fosse a maravilhosa escritura que tivesse traduzida, sabe o que estaria escrito ali? Estaria assim, ó. Mas para vós que temeis o meu Yalhu, que é o nome dele, Que é o nome dele. nascerá o sol da justiça. Aqui está assim. Veja bem, essa aqui é que está mais próxima do que estava lá. Mas para vocês que temem, a minha salvação brilhará como o sol e resplandecerá. É a verdade. salvação dele, o Yalhushua, resplandecerá É verdade. nas pessoas. O Salvador verdadeiro resplandecerá nas pessoas. É verdade. Não é o raio de sol, do sol que está lá em cima, do astro solar. Sim, claro que não. É o Yalhushua. Mais uma vez, olha para cá, meu amado, que isso aqui é interessantíssimo. Mais uma vez, a Bíblia tira a honra de Yalhushua, o nosso Salvador que morreu para nós, para dar por astro estelar sol. E até mesmo um grupo evangélico gravou, em alusão a essa passagem, gravou o sol da justiça. ao sol da justiça. É verdade. O sol da justiça, que se tem como sol da justiça, amada, não é o nosso Salvador. É Baal, é o Deus Sol invicto. São essas coisas que se comemorou agora, recentemente aí. Nós estamos em janeiro aqui no vídeo, né? O Natal. Então, mas para vocês que temem o meu nome, Yalhushua trará, brilhará como a salvação. Então não está falando nada de sol, de astro-rei. Está falando de Yalhushua. Vou ler como está aqui. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol. Mas para vocês que conhecem o nome, Yalhushua, né? Yalhu salva, brilhará como o sol. O Salvador vai brilhar na vida dessas pessoas, é disso que ele está falando. É verdade. E pisarei os ímpios. Amado, esse negócio de pisar os ímpios, veja bem, amado. Presta atenção aqui. Naquele grande dia se levantará Nínive e condenará o sistema religioso. Foi isso que o Salvador falou. Permaneça do meu lado, à minha direita, até que seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Quem são os inimigos do Salvador? O sistema religioso. Quem matou ele? O próprio sistema. O sistema religioso. Então os inimigos dele
sempre foi o sistema religioso. Certo. A quem ele sempre chamou de raça de víbora, sepulcro caiado, hipócrita, cães, ladrões e raça de víbora, serpentes. Sistema religioso. E muitos outros xingamentos além desse. Sistema religioso. Os inimigos dele, não temos dúvida. É o sistema religioso. É verdade. E agora ele fala que nós também, ou pelo menos os justos, pisarão os ímpios. Entende, amado? O pessoal de Nínive vai se levantar, vai condenar, não é julgar, já está condenado. Por ele fala também que guardará os justos, mas os ímpios ficarão reservados para a perdição, né? Tem uma passagem. Então, os ímpios serão pisados pelo pessoal de Nínive, pelo Salvador, pelos justos também. Entende? Entendi. Porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Criador dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Ele tece um elogio muito grande a Moisés. É verdade. Meu servo. Mas também chama Nabucodonosor de meu servo. É verdade. Aqueles que servem ao propósito dele, ele sim. sempre chamou de meu servo. Né? Porque Moisés é maior do que ninguém. Claro que Moisés foi grande. Né? Moisés foi grande, foi um legislador de Israel. Mas nesse caso que ele chama meu servo Davi. É verdade. Né? Ele chamava muito de meu servo. É. E chamou até Nabucodonosor de meu servo. Lembrai-vos, quer dizer, guardar, né? Obedecei à lei de Moisés. Meu servo, que lhe mandei em Horebe para quem? Para os brasileiros? Não. Para os americanos? Também franceses, não. italianos? Não. Africanos? Também não. Não. Para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E juízos. O Criador mandou os 10 mandamentos para Israel, é o que eu falo a vida toda, amada. Mas esses camaradas tentam debater, dizer que não foi para Israel. Tá aí mais uma vez a prova. Ou então Jeremias, Malaquias é mais um mentiroso. Né? Tá aí que foi para Israel, então foi para Israel. Lembrai-vos da lei de Moisés. Ele está mandando você se lembrar da lei de Moisés? Não. Está mandando eu? Também não. Está mandando qualquer brasileiro? Também não. Está mandando quem? Israel. Naquela época ainda. Naquela não época. É hoje. É, exatamente. Era Israel daquela época. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Criador. Ah, porque tá fora ali, né? Ali dá para ver na outra. Então, vamos lá, ó. Antes que venha o grande e terrível dia do Criador. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que que nós hoje não estamos feridos com tudo aquilo que o Criador fazia contra as pessoas que desobedeciam? Olha, a palavra está aí. Tá certo? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos debaixo dessa aliança. Eu gostaria agora, finalizando, amada, temos 5 minutos pela frente, ou 4 minutos e meio, é apenas da passagem do capítulo 2, porque no início aqui do vídeo eu disse o seguinte, ó, tem suspeitas de que o Criador, através de Malaquias, esteja falando da tomada de Judá, da cadeira de Moisés, que o Salvador denunciou mais tarde. Certo. Aí eu pensei, parece que Malaquias mostra esse momento, mas eu não tenho certeza. Eu imagino que possa isso. Tá dizendo isso. Foi o que eu disse no início do vídeo. Eu gostaria agora que você lesse o capítulo 2 de novo para nós. Tá. É a partir do 4. Tá. Reconhecereis, então, que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse o Criador. Veja bem. Repete de novo, amado. Vamos devagarzinho. Reconhecereis, então, que eu vos envio esta ordem. Eu te dou uma ordem. Para quê? Para que a minha aliança com Levi... Para que a minha aliança com Levi... Qual a aliança dele com Levi? O sacerdócio. Levi cuidar das coisas do Criador. Isso. Permaneça. Disse o Criador. Minha aliança estava com ele. Estava. Minha aliança estava com Levi. Estava com Levi. E o que acontecia quando a aliança estava com Levi? Vamos lá. Era isso, vida e paz, e eu lhes concedia temor, ele me temia, e diante do meu nome tinha respeito. Isso antes diante do nome tinha respeito, antes, isso aí é após Babilônia, antes dos assírios. Porque na época dos assírios foi vendida a herança para os gregos. Certo. Aí que o nome foi blasfemado. Tá certo? Então, antes disso, você vê que havia um conceito com Levi. Vamos em frente. Nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Sim. Em paz e retidão caminhava comigo. Sim. E fazia retornar a muitos da iniquidade. Ou seja, a pessoa passava a praticar o bem contra o próximo. Porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento,
e de sua boca procura-se ensinamento, Sim. pois ele As pessoas vão procurar nele ensinamento, no sacerdote. Isso. Pois ele é o mensageiro do Criador. O Criador colocou na terra entre o homem e ele próprio, o sacerdote, Agora através da lei levítica. Mas vós... Agora, mais vós, primeiro ele falou que o concerto que ele fez anterior com Levi, no passado. Mas vós quem? Será que é levita agora? Não. Ou será que é judeu? Repara. Mas vós vos afastades do caminho. Quem? Os levitas? Não. Parece que é os judeus. Ou levita, ou algum levita que se corrompeu. Eu imagino, amado, eu não vou afirmar com certeza, mas eu imagino que agora é judeu. Porque os que estão aí Porque hoje... o que ocorreu de verdade foi isso, amada. Os judeus tomaram a cadeira de Levi. O Salvador denunciou isso, disse, vocês se assentam na cadeira de Moisés. É, da cadeira de Moisés. Moisés era levita. É verdade. Né? Era da tribo de Levi. É. Vai Mas acabar o tema, mas pode ir. Vos afastastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pelo ensinamento, destruístes a aliança com Levi. Aí, quem destruiu a aliança com Levi? Vós. Eu imagino que ele está falando agora de Judá. De Judá. Por que eu imagino isso? Porque foi isso que aconteceu. Quando o Salvador chegou aqui na terra e aquele momento todo, era a época que os judeus estavam no lugar de Levi. Vai, menino. Os pastores não ensinam isso, mas é isso que ocorreu. Eu também vos tornei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo que vós não guardastes o meu caminho e fizeste acepção de pessoas no ensinamento. Beleza, acho que dá para fechar. O resto você vai com o Criador, com o nosso eterno Salvador e com o Espírito do nosso Criador, que chamamos comumente de Espírito Santo, que ele possa revelar muito mais. Amém, amada? Amém? Aminal. Aminal. Aminal.